Fala pessoal, mais um Resenha com TF, um Resenha com TF especial. Mas olha, eu vou fazer um pedido antes de tudo. Vocês não estão deixando os likes aqui na nossa entrevista, nas nossas resenhas, não estão se inscrevendo no canal, é muito importante para que a gente consiga trazer convidados especiais como o convidado de hoje. Se vocês ainda não viram as outras resenhas, assistam, porque elas estão bem bacanas, a gente arrumou aqui uma maneira de vocês conseguirem assistir, sem ser aquelas resenhas de 3, 4 horas, não, uma resenha sucinta, com vários assuntos, para que vocês fiquem bem aqui acompanhados com esse careca que vos fala. Vou fazer no Resenha 100 vou fazer de peruca. Promessa é dívida. Aprovam isso? Aprova isso, Renê Simões, seja bem-vindo aqui ao Resenha com TF. No Resenha 100, esse aqui é o Resenha 4. No Resenha 100, você acha que eu devo fazer de peruca? Como uma... Eu acho que você deveria fazer de peruca e sem barba. Seria engraçado. Seria engraçado. Boa, como se você tivesse posto a barba pra cima. Pô. Renê, obrigado. Renê é uma pessoa que a gente se conheceu ali quando ele treinou o Botafogo. Renê é um cara tão humilde que eu trabalhava num programa de TV, uma TV bem pequenininha lá em Volta Redonda. Convidei o Renê, ele treinava o Botafogo, foi lá, participou, bateu um papo bem bacana. Saiu correndo, atrasou a saída. Atrasou tudo. E aí Thalitinha te pegou lá, né? A Thalita me pegou e eu tive que sair correndo, mas foi muito legal. Foi bem bacana, foi bem bacana. Desde 2015 a gente não se encontra, né, pessoalmente. Você sabe que eu sinto falta, rapaz, daquele tempo em que você descia pro almoço, almoçava, sentava no hall do hotel e ficava batendo papo com os jornalistas. Sim, e hoje não existe mais isso, né? Não existe mais isso. Mas cresceu muito também, Thiago. É muita gente, né? Antigamente você tinha Rádio Globo, Rádio Tupi, Nacional, duas ou três televisões. Então você sentava ali com 8, 9 pessoas. Hoje, se você abrir isso, você vai sentar com 100 pessoas. Exatamente, ainda mais as redes alternativas, as mídias alternativas. As redes alternativas. Então ficou mais difícil. Agora, tem algumas coisas que, por exemplo, na minha época de Botafogo, eu nunca fechei o meu treino. Eu gosto que os jornalistas vejam o treino, né? Porque a hora que ele comenta, e uma coisa que ele comenta, e eu te dou um exemplo disso, quando eu trabalhei no Flamengo, em 2000, né? Numa segunda-feira eu trabalhei como executivo no Flamengo, tinha um comentário dizendo assim: Renê Simões não foi ao jogo de ontem. Eu chamei o jornalista e disse assim: e aí, rapaz, está tudo bem contigo? Ele tá. Ontem nós nos falamos lá no Maracanã. Nós nos falamos. Eu disse: como é que você posta isso, dizendo que eu não fui ao jogo ontem? Então, quando o jornalista posta alguma coisa sobre o treino, que teve uma briga, fulano não fala com o outro, e você viu o treino, não tem como você deixar de fazê-lo, né? Eu particularmente gosto de ter esse contato, que as pessoas vejam o trabalho que está sendo feito. O que pode acontecer, que eu fiz algumas vezes, né? Treino marcado para as 3 horas, mas eu precisava fazer um treinamento tático especial, com uma arrumação diferente, aí eu marcava com os meus jogadores 40 minutos antes, fazia o treinamento, quando chegava a imprensa, a gente fazia o treino que todos podiam ver. Isso às vezes acontece, isso não é... Você acha Agora, que isso é essa parte de, por exemplo, treino fechado, né? Treino que você falou que 40 minutos antes. Você acha que isso ainda ganha jogo? Ou hoje, com tudo que tem de analista tático, analista de desempenho, vou tirar uma peça, vou colocar outra. Você acha que esse ponto realmente faz a diferença nos dias de hoje, com tudo que você tem ali em relação aos atletas e também a parte tática? Eu vou te dar um exemplo e aí falar do Luiz Castro, novamente pedindo desculpas públicas a ele, porque eu fui infeliz, uma informação que eu tinha, não procedia, estive com ele num curso, ele mostrou os conhecimentos, os clubes que trabalhou, o Shakhtar, a Champions League que ele fez, e eu falei que ele só tinha sido diretor, pedi desculpas a ele por telefone. Eu posso só contextualizar para quem está acompanhando aqui a entrevista? Pode. O Renê concedeu uma entrevista pro Léo Russo, pro canal do Léo Russo, e disse, né, que o Luiz Castro não tinha muita experiência como técnico, apenas como coordenador. Isso. E você, depois da entrevista, que não foi no ar, ele gravou um tempo, a entrevista demorou a ir pro ar, você teve um encontro com o Luiz fizemos Castro. um encontro internacional de futebol, e eu fiquei encantado, primeiro com a educação dele, o conhecimento dele, a narrativa dele, como foi a Champions League que ele fez, o trabalho dele em Portugal.
E já no curso eu fiquei muito envergonhado. Eu disse, pô, uma bola furada, a informação que me deram totalmente equivocada. E ali você não chegou a comentar com ele? Não comentei porque eu digo para você que eu fiquei envergonhado. Mas aí conversamos, marcamos, trocamos telefone e ficamos de almoçar. Eu digo, vamos almoçar. E eu disse, bom, no almoço eu vou explicar para ele exatamente o que eu disse. E eu disse até que se fosse um treinador brasileiro, se fosse uma comissão técnica brasileira, ele teria, algum tempo atrás, sido demitido. Uhum. Mas o que o Botafogo está fazendo é o certo. Tem que dar o tempo para trabalhar, né? Chegar os jogadores, jogar tudo isso. Óbvio que isso não saiu no jornal. Só pegou só a parte. Quem de um contexto tira um texto, arruma um pretexto. Então, foi o que fez. E aí, pelo jornal, eu consegui fazer. Por que eu estou te dando isso? Porque saiu, e eu recebi isso, um treinamento em que os jogadores não acertavam o gol, só para fora, para fora, e saiu isso sendo uma verdade, que não era verdade. Isso foi alguma coisa que aconteceu num determinado momento. Qual é o problema de você ter todo mundo presente? Se você não está filmando, você dá liberdade para o jogador arriscar. Se você está filmando, o jogador se trava. Porque diz assim, bom, eu chuto aqui, vai para fora, vai contabilizar todas as vezes que foi para fora, todos os pênaltis. Então tem toda essa questão de você tirar o peso de cima do jogador, né? E faz lembrar até Vegas, né? Para quem não se lembra de Vegas, foi onde o Brasil fez a pré-temporada, vamos colocar assim, a preparação para a Copa de 2006. Diego tirava a roupa do Ronaldinho, beijava a boca do Ronaldinho ali dentro de campo, e foi uma bagunça, né? Você pode abrir um pouco, mas nem tanto, né? Como foi ali em Vegas em 2006. É verdade, isso aconteceu e eu acho que foi um dos motivos porque aquela seleção que saiu absolutamente com um favoritismo absurdo, né? O quarteto mágico, né? Não, fora o quarteto mágico, você tinha o meio campo ali, você tinha todo mundo, Zé Roberto voando. Pra mim, assim, eu sei que você é muito amigo do Parreira, mas o erro do Parreira naquela Copa, eu não sou técnico, tá? Sou jornalista, comentarista, não sei se você vai concordar. O erro do Parreira foi ter apostado a Copa toda nos dois laterais, tanto o Cafu quanto o Roberto. Não eram mais os jogadores... Tanto que no jogo contra o Japão, os laterais voaram. Gilberto, né? Cicinho, jogando pra caramba. O ataque ele fez uma mudança, colocando o Robinho com o Ronaldo. O time bem mais rápido. Foi o melhor jogo do Ronaldo. Foi o melhor jogo do Ronaldinho Gaúcho na Copa. Exatamente. E ele podia ter levado isso pra frente e não acabou não levando, né? São as convicções, né, que você leva e às vezes em 2010 eu conversei até com o Jorginho, que era auxiliar do Dunga, e eu disse, quem de fora vai estar dando a percepção do que está acontecendo. Porque lá dentro, cara, é um rolo compressor, né? É um rolo compressor. Eu já fui a uma Copa do Mundo com a Jamaica, eu já fui a uma Olimpíada com a seleção de mulheres, e é um rolo compressor. Você não sabe que dia é hoje, você não sabe o que está acontecendo e é só mergulhado dentro de vídeos, estudando, trabalhando o mental dos jogadores. É preciso que alguém de fora esteja vendo, fora do labirinto. Porque às vezes você está dentro do labirinto, está ali a saída e você está indo para o outro lado. Então é preciso que você tenha alguém de confiança mesmo, que possa pegar o telefone e dizer para você, está na hora de mudar essa convicção aqui, porque ficou melhor do outro jeito. 2010 você acha que faltou isso pro Dunga naquela seleção? Porque você tinha ali surgindo Neymar, você tinha Ganso, mas aí foi pro lado dos jogadores grandes que você tinha. Ronaldinho Gaúcho estava em uma boa fase no Milan. O Adriano, apesar de tudo, ali, de todos os problemas, tinha sido o melhor jogador do Campeonato Brasileiro de 2009. De repente, você trancando o Adriano, 30 dias uma concentração de uma Copa do Mundo, ele poderia voar ali no período na África do Sul. E o Dunga teve isso que você falou, as convicções dele, e não levou os principais jogadores. Aí chega no jogo contra a Holanda, o Brasil faz um baita de um primeiro tempo, tem uma bola do Kaká que até hoje... Não se sabe como é que ele perdeu. Exato, o goleiro pegou aquela bola incrível. E no segundo tempo acontecem os problemas, né? O Júlio César falha num gol, o Felipe Melo é expulso e o Sneijder faz 2 gols ali que nunca mais vai fazer na vida dele da maneira que foram. Você achou que faltou uma pessoa, igual você falou, assim, pô, Dunga,
Você não vai levar jogadores mais cascudos, mais jogadores... Porque, de repente, você deixa no banco ali o Ronaldinho, deixa no banco o Adriano e os meninos também, no momento difícil você possa colocá-los. Eu acho que tem que ser uma mescla, né? E essas últimas convocações do Tite me agradaram muito. Você não pode pensar sendo CBF, né, o trabalho. Uma coisa é o trabalho do treinador, outra coisa é o trabalho da CBF como entidade, né? E que eu acho que a CBF está dando passos muito importantes. Eu estou muito confiante nessa administração, pelo novo pensar dela. Você não pode montar uma seleção só para aquela Copa. Você tem que ter já jogadores. Se você pegar a idade dessa seleção nossa agora, né, quantos jogadores vão jogar a próxima Copa? Mas você tem que ter os cascudos também. Que jogaram a última Copa, que perderam para a Bélgica. Jogaram a última Copa porque eles vão dizer exatamente como é. Por que é que eu defendi tanto a permanência do Tite? Eu disse, o Tite já sabe o que é uma Copa do Mundo. Por que a gente vai botar um outro agora para começar tudo de novo? Pode ganhar? Pode. Nós ganhamos e quem ganhou as 5 Copas do Mundo não estava repetindo. Sempre foram treinadores de primeira Copa. Então pode ganhar. Mas se você tem alguém que já pode pensar diferente, isso é muito bom. Então eu acho que nós estamos num caminho. Esses 2 últimos jogos que nós fizemos me encantaram. Pegando os 4 últimos, né? Pegando até os amistosos anteriores também. Sem a bola. Sim. O jogo anterior contra a Gana me surpreendeu porque até o Neymar chegou a falar isso. A gente conversou ali nas internas e falamos, ó, vamos jogar vários jogadores ofensivos, mas sem a bola a gente tem que marcar pra caramba. O Brasil mordendo em cima, roubando bolas. Sabe o que acontece, Thiago? Tem uma falsa impressão. Só dá pra fazer isso 15 minutos, marcar lá pressão. Fisicamente é exatamente o oposto. Se eu marco lá em cima, eu dou piques de quê? De 4, 3, 5 metros e quando eu recupero a bola, eu estou perto do gol. Se eu marco aqui atrás, quando eu recupero a bola, eu tenho 50 metros para chegar lá no gol. Então eu vou O Luiz Castro fala muito isso. É muito melhor marcar ali. Não dá. Não, a questão não é física, a questão é mental. E organizacional. É o foco. É o foco que você tem. Se todos saem, quando eu tô com a bola coberta. Uhum. Isso quer dizer o seguinte, a linguagem moderna agora, né? Eu tô com essa bola marcada, tá no pé do zagueiro, mas eu já tô com o Richarlison lá. Então, eu posso sair todo mundo em alta velocidade e espremer os caras lá. Então, eu espremo os caras lá. Agora, se eu saio, sou o Richarlison, eu saio, não vem o Rafinha, não vem o Vini Júnior, não vem o Fred, não vem o Neymar, eu fico lá sozinho, eu vou tomar entre linhas. Agora, se você leva todo mundo, você só abre lá atrás, só vai abrir a bola longa. Mas essa bola não vai ser um passe, vai ser um chutão, porque ela está pressionada pelo Richarlison. É um chutão. O chutão é da zaga, a zaga está de frente, o cara está de costas. Então, é só você estar preparado para essa bola entrando ali, a gente tem, e ter a recomposição também. Então eu vi o Brasil ganhando em determinados momentos 4-1. Então o que é legal disso? Eu jogo contra a Tunísia, eu jogo contra a Gana, que antigamente a gente dizia assim, tudo japonês. E você vê 4 jogadores brigando para ganhar essa bola, isso é um trabalho mental muito bem feito, que está sendo feito pelo Tite. E gostei muito. E a velocidade do passe. O nosso passe... Troca de posições, né? Muito rápido, muito rápido. Você tinha horas que você tinha o Paquetá lá na esquerda, nesse jogo agora, o Neymar na esquerda, daqui a pouco desce o lateral, cobre o outro. Richarlison puxando para o Neymar entrar. Essa rotatividade tá muito boa e nós temos muita qualidade, né? Somos favoritos ao título, o René? Você vê o Botafogo, olha só, o Botafogo é campeão várias vezes pela seleção brasileira, mundo, mas você vê o Brasil como franco favorito em relação à individualidade, ou você coloca... É difícil você apontar um franco favorito, eu vou te dizer por quê. Porque esses confrontos ainda não aconteceram.
Ainda não aconteceu de você ver a Alemanha e a Argentina jogando, França e a Argentina jogando, Inglaterra. Você não conseguiu ver esses confrontos. O Brasil. Tá todo mundo dizendo assim, como é que eu posso apostar no Brasil se não jogou com as grandes forças? Mas as grandes forças não jogaram contra nós também. Então eu não posso dizer para vocês assim, olha, a Bélgica é a Bélgica. Eu não posso. Nós vimos a Bélgica perdendo o jogo agora, né? Para a Suíça, França, né? também perdeu agora. A França perdeu também. Então, não dá para você cravar. Agora, dá para a gente cravar o seguinte, está muito bem a seleção da Argentina e está muito bem a seleção brasileira. Muitos comentaristas falam, né? O Brasil e a Argentina não foram testados contra as seleções europeias. Mas eles também não pegaram a gente. Tem esses dois pontos. Exatamente isso, né? E todos os nossos jogadores estão jogando lá, né? Toda a seleção desses 2 jogos que entraram, todos jogando na Europa. Então, eles estão acostumados, o tipo de arbitragem, tipo de campo, tipo de clima, tipo de marcação, né? A pegada forte, tudo isso eles estão acostumados. Então, não vai ter problema não. E há uns 2 anos, o debate, se você estivesse aqui conversando comigo há 2 anos, o papo seria, o Brasil não tem jogadores protagonistas em outros times na Europa. Agora tem. Agora tem. Casimiro foi como protagonista, ainda não é titular do Manchester, mas é protagonista. Vini Júnior, Antony, Neymar, Paquetá, Richarlison, Paquetá. Você vai ali na defesa, Thiago Silva, Marquinhos. Alisson. Você tem protagonistas em todas as posições. Todas as posições. E o banco também é protagonista porque você tem o Rodrigo, você tem o Antony, que foi vendido agora a 100 milhões de euros. O Brasil chega nessa Copa, eu acho, como você bem falou, mesclando. Você tem os jogadores que estiveram na Copa de 18, que sofreram aquela derrota para a Bélgica, principalmente a parte defensiva. Fabinho, Alisson, Thiago, Marquinho. Você tem o Neymar, que vem ali de 2 pancadas em 2 Copas, né, 14 e 18. E você tem a molecada que tá chegando empolgada. E o Neymar que chegou em 2 Copas não bem fisicamente, e eu tenho uma teoria, e tá voando agora, né? Eu tenho uma teoria. Neymar Júnior. Se você tiver um amigo que estiver vendo esse vídeo, eu te faço um pedido. Meta o Miguel mesmo. A lá Romário, ali quando o Romário jogava nos anos 90, aquela mãozinha na coxa. Fique 15 dias fora dos jogos do PSG antes da Copa do Mundo. Porque o que nós vimos no jogo de ontem, lá na França, vaias no hino nacional, pancadas acontecendo no Neymar. Meu medo, o René, é de acontecer algo bem parecido com o que houve nas últimas temporadas, o Neymar virar um alvo de um jogador maluco do campeonato francês para tentar tirá-lo da Copa. Eu não tenho receio disso. E você? Não, ficar 15 dias sem jogar, ele vai perder ritmo, não treina, vai ser legal. Ele treinar recupera. Não é a mesma coisa. Treinar não tem adrenalina, cara. O maior segredo do jogador de futebol é como ele trabalha com adrenalina, né? Mas você não fica com receio de alguém chegar na maldade e machucá-lo antes da Copa do Mundo? Porque eu tenho muito receio disso. Tem que ir, pô. Não pense nisso. Se você pensar nisso, você acaba direcionando e todas as forças, todas as energias acabam indo para aquilo. Então, se ele começar a dizer assim, tô com medo de machucar, tô com medo de machucar, o cérebro vai dizer assim, sim, senhor, pode deixar que eu vou lhe machucar, pode deixar que nada. Não vai acontecer nada, ele está bem, né? E aí eu vou plagiar o que o Romário, eu vi uma entrevista do Romário, e não estou dizendo que está certo, também não estou dizendo que está errado, eu só vou plagiar o Romário. Ele diz o seguinte, que em 94, os jogadores se convenceram que tinham que jogar para ele. E ele se convenceu que ele tinha que ganhar aquela Copa. Quando chegou em 2002, todo mundo se convenceu que tinha que jogar para o Ronaldinho. E o Ronaldinho se convenceu que, por causa das contusões dele, ele tinha que ganhar aquela Copa. E que ele agora esperava que os jogadores se convencessem que tinham que jogar para o Neymar e que o Neymar se convencesse de que é a hora dele ganhar uma Copa para ele deixar um grande legado, né? Todos os índices que ele vem batendo, os recordes que ele vem batendo, são excelentes e vão marcá-lo. Mas sem uma Copa do Mundo, você vê que o Zico é um dos jogadores mais adorados. Meu jogador número 1, Pelé não conta que é entidade, né? O jogador número 1 para mim é o Zico,
Zico foi fantástico, mas ele não ganhou uma Copa do Mundo. Isso pesa no Imagine, currículo dele. Pesa no currículo, no carimbo, não tem esse carimbo no passaporte. Então, se ele quiser fazer essa diferença, ele tem que botar esse carimbo. Então, vai ser muito bom para a gente. O Hexa vai ver muito bem e eu estou muito animado. E vai ser uma Copa fantástica, porque pela primeira vez você joga uma Copa do Mundo com todos os jogadores voando. É, por ser no final do ano, né? Voando, cara. Vai estar todo mundo voando. Então, amigo, tem que ser como foram esses 2 jogos, Tunísia e Gana. Voar para cima do adversário, porque se você der um espaço, eles acabam na cara do teu gol. O Neymar você enfrentou como técnico, tem aquela situação clássica, né, do jogo contra o Atlético Goianiense em 2010. 2010, né, se eu não estou equivocado. 2010. Você chegou a enfrentá-lo outras vezes como técnico ou aquela ali foi a... Enfrentei dirigindo o Bahia. Ele jogando pelo Santos e eu dirigindo o Bahia, lá na Bahia. E 2019 eu fiz um tour. A cada 7 anos eu faço um tour, é um ciclo, né? Então, nós fomos para a Europa e basicamente foi França. Fomos ao centro de treinamento da França, fomos à sede da seleção, fomos ao Nice, fomos ao PSG, fomos ao Lyon e eu vi 2 jogos dele. E o pessoal com essa brincadeira de 2010 falando assim, e aí? E o monstro? Eu digo, vamos olhar só ele. É imarcável, cara. É imarcável. Quem é mais imarcável, Messi ou Neymar, na tua opinião? Neymar. O Neymar tem muito mais recurso do que o Messi. Agora, o Messi é muito mais focado e repetitivo. Dizem até que ele tem um pequeno grau de autismo, né? E esse pequeno grau de autismo faz ele fazer muitas coisas repetidas e com muita qualidade. A qualidade dele, pelo amor de Deus, que não me digam depois que eu estou dizendo que o Messi não é o craque que o Messi é. Eu não estou dizendo isso. Agora, a velocidade do Neymar é absurda. Troca de posição. Condução, troca de posição, batida de falta, batida de pênalti, cabeceio, finalização, tem tudo. Se o Neymar tivesse o foco do Cristiano Ronaldo, você acha que seria eleito o melhor do mundo? Todos os anos que ele jogou no Barcelona e agora seria dele. Seria dele. Eu não tenho a menor dúvida disso. Você acha que houve, assim, o René se fosse ali o pai do Neymar, né? Que em 2010 você se posicionou como pai do Neymar naquela situação ali que aconteceu. Mas se você estivesse controlando a carreira do Neymar, você levaria ele para o PSG ou teria deixado ele no Barcelona, esperaria outra proposta? A melhor época dele foi a época de Barcelona. Ali ele encaixou exatamente o que ele tinha que fazer. Ele não era o protagonista, e ali o comportamento dele, os jogos dele foram brilhantes. Por quê? Porque o Barcelona é maior do que qualquer jogador. Exatamente, o PSG não é maior que o Neymar. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Não, e tem um detalhe que é interessante, né? Os opostos se atraem. Messi é de um jeito totalmente oposto do Neymar e os dois são amicíssimos, né? Os dois se encontram dentro de campo. O Messi deu até uma entrevista falando que ele ficou triste de ter jogado pouco tempo com o Neymar no Barcelona e agora está muito feliz de ter reencontrado o Neymar no Tanto que ele brigou, PSG. Ele brigou muito no Barcelona. Pro Neymar voltar. Pro Neymar voltar. Eu acho que pra carreira dele não foi legal. Financeiramente é um absurdo, né? As somas são estratosféricas. O mês de salário do Neymar pra gente tava... Estratosféricas, né? Tava feliz pra vida toda. René, falando em seleção brasileira, mas indo pro lado do Tite. Ele vive o melhor momento dele como técnico. Eu acho que o Tite está preparado para uma situação que é interessante também. O pós-seleção brasileira. Ele já disse que não vai continuar na seleção e que o caminho dele deve ser voltar a ser treinador de clubes. Eu acho que é bem capaz do Tite treinar uma equipe europeia. Você acha que isso pode acontecer? Pode ser, ele tem qualidades para isso, né? Eu uma vez eu fui visitá-lo lá no Corinthians e ele me convidou para assistir a preleção. Eu disse, pô, jura, cara? Ele disse, jura? Vem aqui assistir a minha preleção. E foi muito interessante que teve um determinado momento que ele se ajoelhou, né? Ele botou um dos joelhos no chão e a outra perna ficou dobrada assim. E disse, impressionante o que ele usa, porque isso é uma forma de você se nivelar
Ele abaixava ali e se nivelava os jogadores. Falava no nível dos jogadores em alguns momentos. Então, isso são técnicas de comunicação, né? Para você ver o nível de preparação que ele tem, né? O treinamento dele é absolutamente silencioso. Quem está do lado de fora, massagista, roupeiro, todo mundo, absolutamente silêncio, porque ele não quer ninguém distraindo o jogador dele. O jogador dele tem que estar focado o tempo todo no que ele está pedindo, fazendo. Então, ele está absolutamente preparado para pegar qualquer equipe no mundo todo. E essa de que o treinador brasileiro não tem capacidade de trabalhar lá fora, claro que tem. Agora, nós temos que entender que a cultura é diferente, né? Quando você trabalha no Brasil, o jogador brasileiro ele tem uma carência afetiva muito grande. Ele quer você muito junto dele, falando a verdade, né? Sendo coerente. Já o jogador europeu, ele é mais profissional. Solto. Você pode soltar mais que ele vai fazer. Então, a gente tem que entender isso, né? Mas por ele trabalhar com muitos jogadores da seleção que estão na Europa, acho que é mais fácil para ele também, muito, né? Muito. Eu acho que não vai ter problema. Onde ele quiser trabalhar, ele vai trabalhar e vai trabalhar bem. Ele é o melhor técnico brasileiro com sobras? Eu acho que no momento, com sobras, eu não sei, mas que ele, nesse momento, pelos resultados todos que ele tem e da forma como ele está posicionando o time, eu não tenho dúvida de que ele é. Quem você acha que está abaixo dele, assim, no degrau? Nesse momento, eu vejo que o Dorival faz um trabalho. Ele entrou numa seleção. O Dorival Júnior entrou numa seleção brasileira e acalmou todo mundo. O Fernando Diniz pegou um time que ninguém acreditava e está jogando um futebol muito parecido com o Guardiola. Eu, particularmente, acho que um treinador estrangeiro, não deixar muito claro, contextualizar aqui para que ninguém diga o contrário. Que o corte não sai errado. Que não sai errado. Eu não sou contra treinador estrangeiro de jeito nenhum. Agora, a gente tem que ver um dado estatístico, né? A primeira Copa do Mundo foi em 1930. Né? Até 2018, todos os treinadores que ganharam, todas as seleções que ganharam a Copa do Mundo eram dirigidas por um treinador local. Não era estrangeiro. Mas você não acha que, por exemplo, pegando essa linha, e eu quero saber de você depois quem você acha que poderia ser o técnico da seleção brasileira se você estivesse lá na cadeira da CBF. Você não acha que é um ciclo de 4 anos? Você acha que no primeiro ciclo dos 2 primeiros anos não seria interessante até fazer um teste com um técnico estrangeiro para ver, por exemplo, Jorge Jesus é muito falado como um nome, um possível nome para treinar a seleção brasileira. Guardiola já falou que tem esse sonho de treinar uma seleção brasileira, entre outros. Você não acha que no primeiro ciclo desses 2 primeiros anos, ali onde você tem Copa América, são competições que têm a sua importância, mas não um peso de uma Copa do Mundo, você não poderia fazer um teste? Não deu certo? No ciclo final, a gente vai ali para o técnico brasileiro. Não, eu não faria, não. E olha que isso aí, estou falando do Jorge Jesus, que é meu amigo, né? E eu sei que ele tem esse sonho, que até já conversamos sobre isso, né? Mas eu vou nesse dado estatístico, cara. Nunca aconteceu. Nunca aconteceu. Então, o fato de nunca ter acontecido quer dizer que não pode acontecer? Claro que pode acontecer. Mas se eu tenho técnicos, né? Eu acho que a seleção a seleção é um marco da nossa nacionalidade, da nossa brasilidade, né? Então, entregar isso para um estrangeiro, eu não faria. Eu acho que pensou-se no Guardiola. O Fernando Diniz, o que ele faz? Mas você não acha que o Guardiola poderia fazer uma modificação geral no futebol brasileiro? Fernando Diniz não pode fazer? Mas e a experiência, a bagagem? E as bagagens do Fernando Diniz aqui? Seria teu técnico para a seleção, Fernando Diniz, hoje? Ele é o Dorival. Eu vejo hoje esses 2 treinadores brasileiros em condições de pegar a seleção brasileira. Então, ou o Fernando Diniz ou o Dorival. O Fernando Diniz, pelo que ele preconiza, o jogo em si, que é o que o Guardiola gosta. O jogo do Fernando Diniz. É lindo, ainda mais com a qualidade que você tem numa seleção brasileira. Então, ele seria. E outra coisa, né? Ele ia resgatar o que é o futebol brasileiro. O futebol brasileiro é isso. O
Dorival Júnior, pelo fato dele saber lidar com estrelas, né? Porque trabalhar numa seleção, você tem que saber trabalhar com estrelas. E esses 2 primeiros anos são 2 anos de adaptação. Vamos citar o Mano. O Mano foi mandado embora no melhor momento que ele estava da seleção, o Mano foi mandado embora. Concordo. Então ele levou 2 anos se adaptando na hora que ele... Porque você se adapta... Primeiro, é o teu ritmo de trabalho. No clube você trabalha todo dia. Na seleção não é assim. Você isso que eu perguntar do Fernando Diniz. Fica 2 meses sem trabalhar. Mas o Fernando Diniz, você não acha que o futebol, o jeito dele de jogar, não é de repetição, do dia a dia, do treinamento diário? E do Guardiola? Então, esse que é o ponto também. Pegando o Guardiola e o Fernando Diniz. Eu coloco o Guardiola por causa da situação, da experiência, da bagagem, do nome em si, Guardiola. Mas indo pro lado do Fernando Diniz, que é nosso Guardiola brasileiro, como você colocou. Você não acha que ele teria essa dificuldade de implementar a filosofia dele de trabalho, não tendo treinamentos diários? O Brasil só vai ter, acho que a Copa América em 2024, se eu não me engano. Então ele só teria ali um período maior de treinamentos em 2024. Você não acha que a imprensa, na qual eu faço parte, não iria bater muito no Fernando Diniz? Vai bater de qualquer um, vai bater, não tem jeito, vai bater, pô. Vai bater. E eu deixaria com um deles, por essas 2 razões. O Fernando, por apresentar um futebol diferente e que a gente gosta de ver, e o Dorival, que faz o time jogar bem também, compacto, e sabe lidar com estrelas. Agora, tanto um quanto o outro iam ter que se adaptar, porque às vezes é angustiante, cara, você ficar 2 meses sem dar um treinamento. É isso que eu te perguntava, você já treinou seleções e times. Porque o que eu fiz? Aí, em alguns lugares, você pode fazer isso. Eu era o técnico de todas as seleções na Jamaica, né? Em Trinidad e Tobago, no Irã, eu era técnico de todas. Eu tinha assistentes trabalhando, mas quando eu não estava com a seleção principal, eu ia pegar a sub-23, trabalhava. Então eu ia me botando em movimento, porque é igual, imagina, um cara que datilógrafo ali, deixa de datilografar, fica um mês sem... Fica aí sem treinar a mão. É duro, cara. Você perde o reflexo, aquilo, bota ali, tira, põe. Mas a dificuldade... O Jorge Jesus também não treinou seleção, o Guardiola também não treinou seleção, o Klopp não treinou seleção. Todos eles vão ter que passar por esse processo também. Eu quero entrar daqui a pouco no assunto Jamaica, mas você falou do Jorge Jesus, você é muito amigo dele. O René acha que se ele tivesse continuado no Flamengo em 2020... 2019 foi um ano que eu acho que para uma geração de torcedores rubro-negros é inesquecível. Eu acho que nenhum flamenguista vai esquecer o que aconteceu naquele ano em relação a títulos, né? O hiato de Libertadores desde os anos 80, campeão brasileiro depois de um grande hiato também. E chega o Jorge Jesus e ganha tudo. E também um estilo de jogo ali ofensivo, amassando os adversários em relação à proposta de jogo. Em 2020 ele sai, após o início da pandemia, ele acaba saindo, voltando para o Benfica. Você que é amigo dele, já conversou assim, se ele na cabeça, se ele tivesse mantido o trabalho dele no Flamengo, ele iria ter um outro ano, sendo de 2020, 2021, anos novamente assim, ganhando tudo, ou você acha que ele teria uma dificuldade maior no futebol brasileiro, por já conhecerem o estilo dele de jogo? Eu acho que ele não ia ganhar da forma como ele ganhou, tão surpreendente. Mas o trabalho estava todo preparado para ser um outro nível de trabalho. Você ia trabalhar com excelência, né? Você estava trabalhando com uma fase de experimentação e colocando coisas, né? Depois você ia trabalhar com solidificação do seu trabalho. E aí ia ter mudanças de jogadores, não ia ter jeito, ia ter mudança de jogadores, ia ter que adaptar. Eu não tenho dúvida de que o trabalho iria continuar com níveis, até por causa do nível dos jogadores. O elenco também ia dar uma melhorada, ele não precisaria de colocar sempre os mesmos jogadores, né? Claro, como melhorou, né? O elenco do Flamengo é estrelar, né? O elenco do Flamengo. O Dorival foi o único técnico, que, na sua opinião, que conseguiu fazer isso no Flamengo, os torcedores esquecerem um pouco o Jorge Jesus, por quê? O Rogério Ceni sentiu, eu quero que você também dê uma opinião sobre o Rogério Ceni, porque você conheceu ele como jogador no São Paulo e você vê agora o Rogério Ceni como técnico. Dizem que ele é uma pessoa muito difícil de se lidar, né? Tem um ego muito exacerbado. Isso você acha que atrapalhou a passagem do Rogério pelo Flamengo? Não tenho dúvida de que sim.
Não tenho dúvida que sim. O Rogério é um jogador acima da média, né, de inteligência. Foi como jogador e é como treinador também. O Rogério é muito inteligente, ele está na frente no pensamento dele. Agora, tem esse problema de que, pô, ele foi o cara, né? Ele foi o cara. Então, ele precisa entender que agora ele é o treinador. E eu acho que isso vai amadurecendo, vai amadurecendo. Você acha ele um bom técnico? Acho. Muito bom. Muito bom. Treinamentos excelentes. Eu tenho essas informação dos jogadores, excelentes. Ele precisa isso. Saber que o protagonista é o jogador e não o treinador. E se ele fizer isso, eu acho, a última entrevista que ele deu, de que se eu não ganhar, eu vou embora, eu saio do São Paulo, eu achei muito interessante aquilo. Mas positivamente? Ele mostrar uma humildade que ele não tinha lá atrás. Positivamente, né? Porque na minha cabeça o que ele pensaria é o seguinte: eu sou o Rogério ganhando ou perdendo. Ele disse, não, eu tenho que mostrar que esse time é um time ganhador. As palavras dele foram excelentes, eu gostei muito. Então, isso denota amadurecimento. Ele colocou isso por ser no São Paulo, um clube que ele é o maior ídolo da história. No Flamengo você acha que acho que hoje ele colocaria no Flamengo também, né? As pancadas que a gente leva na vida ajudam, né? Muito, né? Ajudam muito. Levou aquela pancada no Cruzeiro, levou a pancada no Flamengo, e isso vai colocando a gente no devido lugar, né? O Renato, antes do Flamengo, ele era cogitado para ser técnico da seleção brasileira. Hoje, ninguém mais cogita o Renato para ser técnico da seleção brasileira. Ele perdeu, depois ali da passagem pelo rubro-negro, aquele status que ele tinha. O Flamengo fez mal pro Renato? Em termos do nome dele, fez, pô. Porque, como você falou, estava cogitado para a seleção brasileira. E agora não se fala nele para a seleção brasileira. Então, você acha que as falas dele, por exemplo, é um time de 200 milhões, eu faço ganhar tudo, isso pegou bastante para ele? O que acontece é o seguinte, o grupo que tem o Flamengo foi um grupo moldado a trabalhar em cima de coisas pré-estabelecidas. Embora eles sejam muito bons jogadores, lembre-se de uma entrevista do jogador do Boa Vista, quando ele jogou com aquele time em 2019, ele disse assim, eu não consigo entender o que é que eles falam dentro de campo. Porra, o espaço 4, o espaço 6, a janela, não sei o quê, porque o Jorge é tudo. E todo mundo diz assim, o Jorge Jesus deu muita sorte. Não, ele arrumou o time. Pergunte aos jogadores, o treinamento, as coisas que ele fazia. E aí, esse grupo do Flamengo é um grupo extremamente exigente, inteligente e que gosta de trabalhar. Esse grupo não quer folga. Esse grupo quer trabalhar, esse grupo quer jogar. Então, aí, o estilo... Eu acho que houve um choque ali, né? O boleirismo do Renato não pegou bem, talvez, internamente. Eu acho que ali a quantidade de treinamento, os jogadores já sentiam que era diferente. Eu ficar 2 dias, às vezes, sem fazer alguma coisa, vai fazer falta. Talvez tenha sido isso. René, Jamaica. Você já contou essa história aí em vários podcasts, em várias entrevistas, mas é um ponto bem bacana da sua carreira, porque você levou a Jamaica para a primeira e única Copa do Mundo, e na época que a Copa do Mundo, que as classificações eram mais difíceis do que são hoje, né? A próxima Copa do Mundo, bem provável da Jamaica ir, porque são 48 seleções, então, assim, facilita a ida para uma Copa. E você chega num país que não tinha tradição no futebol, você tomou várias goleadas ali naquela preparação, na montagem, não tinha estrutura nenhuma. Era um time, vamos colocar assim, a grosso modo, era um time amador, time de pelada de bairro aqui no Rio de Janeiro, colocando assim. Não é colocando grosso modo, não, era. Então, assim, você chega no momento que era improvável de levar a Jamaica para a Copa de 98. Eu vou colocar um paralelo. 2004... você chega a 6 meses antes dos Jogos Olímpicos de Atenas e uma seleção brasileira feminina também, que era tratada como o patinho feio da CBF.
A seleção sub-11, de repente, tinha mais ali moral do que as meninas do Brasil. E você chega a uma prata olímpica que poderia ser ouro se o Brasil não fosse roubado naquela final olímpica. Né? Um jogo totalmente surreal. Quem não assistiu, assista essa partida contra os Estados Unidos, que é irritante ver novamente hoje, imagino, para você. Qual o paralelo que você faz? Jamaica de 98, meninas de 2004. Em relação à montagem de uma estrutura em pouco tempo. E é uma outra questão, que eu nunca ouvi você falando sobre isso. Por que você não continuou para um próximo ciclo na Jamaica e num próximo ciclo na seleção olímpica? Tanto um quanto o outro, o fundamental é você ter qualidade. Se você não tiver qualidade, não adianta. Então, eu identifiquei que eu tinha qualidade na Jamaica. Eu não tinha organização, eu não tinha futebol profissional, eu não tinha metodologia, eu não tinha apoio. Você chega que ano na Jamaica? 94. Então foram 4 anos de preparação. Foram exatamente 4 anos. Eu não tinha. Quando eu chego na seleção feminina, a seleção de mulheres, eu identifico que eu tenho qualidade. O que eu não tinha, apoio, confiança delas, baixíssima, autoestima delas no lixo, faltava competição, jogos. Então, o diagnóstico é muito parecido, Na Jamaica, eu cheguei e eu precisava internacionalizar o time, eu precisava fazer uma seleção e eu precisava patrocínio para esses jogadores, né? Porque eles não recebiam. Eles jogavam semi-amadores nos clubes. Não tinha nem campeonatozinho, nada lá? Campeonato tinha, mas os jogadores trabalhavam, era taxista, era entregador, era carregador de mala, trabalhava em tudo quanto é lugar, e à tarde ia lá, fazia um treinozinho e jogava no domingo, é o que acontecia. E aí eu precisei entrar com a parte toda pesada de marketing, né? Primeira coisa, eu digo, eu quero um escritório fantástico para mim. Porque quando eu fui à seleção, a federação era uma sala dentro de um ginásio de esportes que tinham todas as federações. Era uma sala. Eu entrei e saí na hora e disse para ele, aqui eu não fico. Me arrume uma sala e aí conseguimos um escritório maravilhoso que eu podia receber todo mundo lá. Aí comecei a ver patrocínio, né? Comecei a patrocinar os jogadores. Cada jogador passou a ganhar $1.000 americanos. Era dinheiro demais. 94, 95? Demais para eles. Lá eram, na época, se não me engano, estava 55. Eu acho que era $55.000 jamaicanos. Era Caramba. Bastante dinheiro para eles. Montei a seleção permanente, que saí jogando. Ao Brasil, a primeira vez que eu vi em 95, eu fiz 18 jogos. Perdi os 17 primeiros, 8-0, 6-0, 5-0, 4. O último jogo eu marquei com o professor Walter Gama, que estava fazendo o giro, disse, olha, marca esse jogo no interior de Minas. Aí ele, digo, num domingo, contra um time de fábrica. A gente bota o nome da fábrica e bota Futebol Club. Ninguém vai saber que time é esse, interior de Minas. E que horas o jogo? Digo, 8 horas da manhã. O nego vai chegar bêbado da festa, 8 horas da manhã. E o juiz nós vamos levar. Nós levamos o juiz, nós vamos pagar. Nós empatamos aos 46, se não me engano. E o gol é irregular. 1-1. Não, o gol foi legal. Mas empatamos, foi o único jogo que empatou. E aí começou toda a cena, né? De chegar para ele e é a história do dirigente, né? Talvez tenha sido o dirigente que mais acreditou em mim. O dirigente da... Mais acreditou. Qual o nome dele, René? Capitão Horace Burrell. Lamentavelmente faleceu ano retrasado. E eu disse para ele, olha, com os 28 jogadores que eu levei ao Brasil, a próxima Copa do Caribe, que seria na Jamaica, 4 meses depois, nós vamos ganhar com o pé nas costas. Não tenha dúvida. Agora, se você quiser pensar em ir para uma Copa do Mundo daqui a 4 anos, eu vou mandar 18 desses jogadores embora, os mais antigos, eu vou mandar embora, porque não se ensina truque novo a cavalo antigo. Esses eu não vou conseguir modificar o comportamento dele, introduzir coisas novas. Agora, nós vamos correr um risco. Foi nessa época que você teve um jogador que foi pego com cocaína no estômago? Foi nessa época. Você pode contar essa história, que essa história é muito boa. Um deles, que era o Winston,
ele era um cara muito... Tinha 1,96 m, se eu não me engano. Ele de basquete, era quase. um volante, e ele era forte. E eu tinha o Theodore Whitmore e o Hector Wright, meia-direita. Continua técnico da Jamaica? O Whitmore, isso, ele passou a ser o treinador. E eu achava que ele inibia esses dois jogadores, porque ele era muito forte, gritava e tal. Eu disse, eu não vou convocar ele na próxima, não. Esse está fora. Aí ele foi pego em Nova York com 103 trouxinhas de cocaína. E aí no tribunal ele me botou como sendo o culpado, né? Ele te colocou? Ele disse, eu tive que fazer isso porque o treinador da seleção me cortou. Mas aí o pessoal provou que não, porque ele já vinha sendo monitorado, ele já tinha feito. Deus me ajudou, porque ele foi pego, que ele podia ser pego, eu não sei se torneio, de repente, né, internacional. Ele levando numa viagem da seleção, que a gente passava sempre pelos Estados Unidos. E né? teve até uma história, né? Essa história é engraçada, que um dirigente chegou e falou, poderia ser maconha. Mas... foi o primeiro-ministro, porque 2 anos depois ele é deportado para Jamaica. E todo mundo começou, convoca. Aí eu dei uma declaração dizendo, a seleção não é minha, a seleção pertence ao país. Vocês querem que eu convoque ou não? Se manifeste. Aí o primeiro-ministro me chamou e disse para mim, olha, eu nunca falei nada para você, mas você pediu, eu vou falar. Imagine eu em pé lá, cantando o hino, e o presidente do outro país perguntar para mim assim, é aquele lá que foi preso com cocaína, se ainda fosse maconha... E aí eu não levei. Conclusão, 3 meses depois, nós não fomos para a semifinal da Copa do Caribe, nós perdemos para Cuba. Cuba não tem futebol, não existe. cara. O negócio foi, então, metade do país queria que eu fosse mandado embora e metade do país, a outra metade, não queria que eu ficasse. Ou seja, todo mundo queria que eu fosse embora e o presidente bancou e disse, não, ele é meu treinador até o final de 98. A história foi o seguinte, nós classificamos para a Copa da França de 94, classificamos a seleção sub-17 para Nova Zelândia e classificamos a seleção sub-20 para a Copa do Mundo também, que aconteceu, era 99, mas acabou acontecendo 2000 na Argentina, e só não classificamos a seleção olímpica de um gol, a Vereje, para Costa Rica. Então nós podíamos ter classificado tudo. Por causa de um projeto feito. Por causa de um projeto feito que teve continuidade. A mesma coisa foi a seleção feminina. Mas por que você não continuou para o próximo ciclo? Eu não continuei por 2 razões. 6 anos, cara. Eu passei 6 anos na Jamaica. Saiu em 2000 da Jamaica, né? Eu saí em 2000 da Jamaica. E nós fomos uma Copa... uma Copa de Ouro nos Estados Unidos, que na primeira nós fomos muito bem, patamos o Brasil. Que tem até o lance clássico do Júnior Baiano que dá uma... cotovelada, quebra o dente do Teodoro. Rafael, você consegue colocar aqui na tela? Procura aí. É difícil, tá ruim. Não, tem um lance, é um lance clássico, né? O Júnior Baiano dá uma cotovelada no zagueiro. Fica tudo bem, tem um pênalti, não é dado, o jogo foi 0-0. Nós nos classificamos em primeiro lugar e aí ia trabalhar a confiança do jogador, né? O presidente estava louco, ele perguntou para mim, nós não vamos perder de 6-0 não. Eu digo, não vamos ganhar o jogo, pô. E aí eu estabeleci com os jogadores o seguinte, olha, o Romário vai lançar uma chuteira nova e ele está querendo um lance especial, a Nike está querendo para fazer isso. Então ele vai querer em cima de alguém fazer um lance, quem é que tá afim? Porra. Eu fico louco, o Romário não pode pegar a bola, pô, não pode pegar a bola. E eu disse para eles, toda vez que a gente fica lado a lado com uma seleção, quando eu dirigia a seleção brasileira, eu sabia se eu ia ganhar o jogo antes do jogo. Os caras estão amarelos, sem cor. Nós vamos entrar nesse túnel e vamos estar cantando, gritando. Pô, os caras... tocaram reggae, o Ricardo Teixeira estava atrás e disse para mim assim, o que houve, Renê, com esse teu time? Eu digo, sei lá, estão meio loucos esses caras. Pensaram em doping, não? Nós conseguimos classificar em primeiro lugar no grupo, o Brasil em segundo, e nós perdemos a semifinal no último minuto, no extra time, para o México, aí não fomos à final. O México foi campeão, né? Não, foi os Estados Unidos campeão. Né? No final foi México e Estados Unidos, né? O Brasil... Vocês reencontraram o Brasil. Reencontramos o Brasil e perdemos de 1-0. Perdemos de 1-0. Então foi muito bem. Fruto de quê? Fruto de um trabalho
de todas as áreas, né? Seleção feminina, você me perguntou para fazer o comparativo. Qual é o comparativo? Exatamente isso. Nós trabalhamos em todas as áreas, né? Nós temos uma psicóloga muito boa, levamos o ginecologista, levamos fisioterapeutas ocupacionais, a nutricionista Renata Faro, sensacional. Então, todos os trabalhos foram feitos e trabalhando o quê? A autoestima delas. O primeiro acontecimento foi na sala de musculação, que eu sempre falo. Elas desceram com o preparador físico. Quando eu desci, elas estavam paradas na sala e eu disse, por que houve? Eles estão dizendo que aqui é só para a seleção principal brasileira. Aí eu disse para o cara, ou você abre ou eu quebro tudo e elas vão entrar. Porque essa é a seleção principal de mulheres do futebol brasileiro. E abriu, quando elas entraram pela primeira vez, né, elas se sentiram lá rainha, em cima. Totalmente então, rainha. Né? Foi exatamente isso. Né? Você fez as meninas que eram tratadas como plebeias se sentirem rainhas, né? A questão da premiação, a questão das diárias, questão de material, os treinamentos. Nós só fazemos jogos iniciais contra homens. Nós só fomos jogar contra as mulheres aqui no final. No final. Porque era só seleção sub-17, depois sub-15, depois jogamos contra sub-17 e sub-20. E aí o início era igual a Jamaica, era 5-0, 6-0, 7-0. Aí depois passou a empatar, começou a ganhar, eu digo, agora é sub-17, não mais sub-15. Vamos jogar contra sub-17. Foi elevando o nível, aí né? Começou a perder e começamos a ganhar, eu digo, agora sub-20, seleção de homens. Eu me lembro que nós fomos jogar num município fora e foi fantástico, porque quando elas entraram, todo mundo, tá menstruada e não sei o quê, falaram um monte de bobagens, né? E aí nós fizemos logo 4-0 em cima dos caras. Os caras, quando saíram, meu Deus do céu, o que eles ouviram, né? Que vergonha, perder para mulher, não sei o quê. O time ficou muito forte. Renê, foi o início da Marta, né? Foi isso que eu ia te perguntar da Marta. O início da Marta. A Marta é um grande ponto, mas você vendo hoje o que se tornou o futebol feminino, por exemplo, as duas finais agora, Beira-Rio lotado, Arena Corinthians lotada. Fantástico. Também, você acha que em breve, que hoje o Brasil não é a principal potência do futebol feminino, está longe disso, né? O Brasil hoje deve ser a 6ª, 7ª potência em relação ao futebol feminino, mas você vê com esse potencial de crescimento público, vendo não futebol feminino apenas nos anos de Copa e Jogos Olímpicos, você enxerga que daqui a uns 4 anos a gente vai ter a mesma força em relação à competitividade do futebol masculino e do feminino? Não tenho a menor dúvida. O trabalho que é feito pela CBF agora, em 2004, depois das Olimpíadas de Atenas, que nós fomos vice-medalhistas, eu passei durante 4 anos como membro do painel de futebol de mulheres da FIFA. Uhum. E eu me lembro que em 2005, no finalzinho, o Joseph Blatter, ele disse para mim, professor, um dia todas as equipes da Série A do seu campeonato no Brasil vão ter futebol das meninas. Legal. Aí eu olhei para ele assim, será? Ele disse, e eu garanto. E digo mais, hein? O futebol das mulheres será um dia mais forte que o futebol dos homens. Eu disse, aí, presidente? Ele disse assim, eu garanto. Então, quando eu vi esses 2 jogos, eu até gravei um vídeo falando isso. Eu disse, ele me falou, e agora a gente vê 40, se não me engano, foram 42 mil pessoas, 36 na outra. Isso é fenomenal, 70 cara. mil pessoas. Então, 2004, se fizesse a final do Campeonato Brasileiro, tinham 30 pessoas em uma e só a família. Nem a família, talvez, por causa do preconceito, né? Nem tinha, ela jogava futebol de salão. E o bom, né, Renê, que hoje o preconceito também das pessoas com o futebol feminino, dos familiares com o futebol feminino também diminuiu bastante, né? Porque antigamente, se a filha de alguém falasse, quero ser jogadora de futebol. A Milene Domingos. Por que ela era a rainha das embaixadinhas? Sabe por quê? Não. A história é de que ela não podia jogar com ninguém. As amigas dela, as mães proibiam as filhas de estarem junto dela porque ela gostava de futebol. Esse é o problema.
Na semifinal, lá em Atenas, teve uma jogadora e eu achei que ela estava muito caída, né? E a nossa psicóloga criou um negócio muito legal. Elas acordavam, elas tinham que botar se elas estavam verde, amarela ou vermelha. Isso é do humor delas, Sim. como é que elas estavam. E nesse dia ela estava vermelha. Eu digo, meu Deus, o que será? Tem que chegar perto dela. E fui perto dela, né? Elas estão muito irritadas. Eu digo, mas por quê? Meu pai agora diz para todo mundo no bairro que é meu pai, que eu sou filha dele, só porque eu estou numa semifinal. Porque ele sempre me negou, ele não me queria porque eu jogava futebol, estava sempre me escrachando e agora fica dizendo que é meu pai. Aí eu digo, calma, perdoa, ele é seu pai. Tá? Eu tive que trabalhar com ela, porque era assim, todas elas tinham uma história muito doída, né? Elas tinham que vencer no campo em relação à família, preconceito. Tudo. Bem... Era muito complicado para elas. E a Marta, Renê? Você viu sensacional. Como pessoa e como atleta, a gente viu que a Marta se transformou nesses últimos 20 anos. Você pegou ela menininha ali de quê? 18 anos? A primeira Olimpíada dela. E o que ela virou hoje, que é talvez a maior personalidade da história. É a Pelé, realmente a Pelé do futebol feminino. Não tem a dúvida. Não tem outra situação. Não tem a dúvida. Você tem contato com ela ainda hoje? Conversa com ela Marta, hoje? às vezes. Tem duas histórias muito interessantes dela. Primeiro que me contaram uma história ruim dela e, é jogadora que nem merece ser convocada, não sei o que. Isso lá no começo? No começo, quando ela não estava aqui, ela estava na Suécia. E aí nós vamos para os Estados Unidos e ela se encontra conosco no aeroporto. Mas eu tinha estabelecido com elas que todas cuidariam de todo o material, porque a seleção brasileira viaja com toneladas, né, a principal. Mas aí são 2 roupeiros, mas não sei quem, muita gente. E nós viajamos com um roupeiro só e um massagista. E eu disse, todos nós vamos pegar material e vamos ajudar, né? E quando eu vejo a Marta estava num telefone, num orelhão, eu fui lá e disse, cadê? Você não está... Não, já estou com minha mala aqui. Não. Vai pegar os sacos, vai fazer tudo lá. E ela foi. E eu já com aquele negócio, essa menina não já vale... tinha um preconceito dela, Não vale nada. E aí, 4 dias depois, eu sentei na mesa com ela e disse para ela assim, você está querendo enganar quem? Ela disse, como assim, professor? Eu disse, com esse seu bom comportamento, sua participação, pensa que vai me enganar? Ela disse, como assim, professor? Já me contaram isso. Claro, professor, eu estava chegando na seleção, todo mundo queria mandar em mim, todo mundo queria criar confusão, fazer fofoca. Eu vim só para jogar futebol, eu não quero isso, não. É fantástica essa menina, é fantástica. Na Olimpíada, você fica nos apartamentos, e eu fiquei no apartamento de cima, e elas estavam num de baixo, e tinha um tanque. E um dia eu vejo a Marta lavando uma calcinha, lavando outra. Eu disse, Marta, caramba, tu usa tanta calcinha assim, Marta? Ela disse, não, professor, é que eu estou lavando das meninas também. Então, a Marta, cara... Humildade já era diferenciada como atleta ali. Sensacional. Quando você vê ela chorando, fazendo tudo isso, essa é a Marta mesmo, não tem não é um personagem. Não é um personagem. É a isso Marta é bem bacana, mesmo. né? Ela é muito... É uma pessoa que... Ídolo é isso, né, Renê? Você já trabalhou com vários personagens importantes da história do futebol. Jogando, na época de ser jogador, depois quando você começou a carreira de técnico. Hoje, tá difícil essa palavra ídolo, porque as pessoas não estão dando exemplo para uma criança seguir. Você conversa com os atletas, poxa, tem uma criança que quer te seguir, não faz isso, evite nas redes sociais, não posta uma foto bebendo, não posta uma foto na balada, porque você é um exemplo. Tá mais difícil hoje você encontrar um ídolo? Eu acho que nós estamos passando um momento muito difícil, né, na nossa vida. Você vê pessoas que há 4 anos atrás tinham discurso e hoje passou para o outro lado do discurso, né? Dos 2 lados. Sim. A gente está vendo essa bipolaridade que está vendo aí, e pessoas que eram diametralmente oposto a esse lado, passou para o outro lado. E o outro que era desse lado, passou para esse lado de cá. Então, é um negócio que você fica sem dar o caminho. Qual é o caminho? Qual é a verdade? E quando você não dá o caminho, não dá a verdade, a pessoa... vou ser qualquer coisa. Se você não sabe para onde vai, né? Qualquer lugar
é lugar para você ir. Então, está muito difícil. Além disso, a rede social cria um problema seríssimo, porque você tem que ganhar o seu like. Tem como patrocinador. Se você ganhar um dislike, é muito ruim. Você acaba um jogo, qualquer categoria pega... E aí você perde as suas ferramentas pedagógicas, né? Por exemplo, um menino que não... Quando eu trabalhei no São Paulo em 2012, qualquer menino que fosse convocado para a seleção brasileira, quando ele chegava, ele era barrado. Próximo jogo, ele não entrava na relação. E aí eu pedia a assistente social e o psicólogo ficarem monitorando a hora que ele visse a relação. Então, aquele cara que se rebelava logo, opa, chama, vamos trabalhar com ele, porque esse subiu a cabeça. Aquele que aceitava muito bem e continuava treinando, opa, chama esse cara que ele está no caminho, vamos fazer o reforço do aprendizado. Agora, hoje em dia, se você faz isso, o empresário liga para ele e diz para ele assim, se preocupa não. Eu te coloco em outro lugar, você vai ganhar mais dinheiro, vai fazer isso. Não se preocupa não, eu vou te dar um iPad, vou te dar isso. O empresário então, atrapalha muito. Não é só empresário, o pai também. O pai, né? Porque hoje você perde o seguinte, você nasce, você é provido. Você tem um provedor, que é seu pai e sua mãe. Aí com 14 anos você assina um contrato, o pai para de trabalhar, a mãe para de trabalhar. O moleque já está ganhando 10 mil por mês. Ele vira seu provedor. Exatamente. Ele como provedor, quem é que dá as ordens na casa? Ele. Aí ele chega no clube e acha que pode dar ordens também. Ele desequilibra, aí é barrado, já faz a confusão na cabeça dele, a gente está perdendo jogadores por causa disso. Então, é bem complicado esse momento que nós estamos vivendo. Extremamente delicado. As pessoas têm que estar muito atentas para você trabalhar com o jogador, para ver onde é que vai o homem, onde é que vai o jogador, onde é que vai o atleta. Você já trabalhou com vários jogadores complicados, né? Eu acho que o mais Jobson, né? O Jobson, você teve ali um trabalho no Bahia, onde que ele estava no auge dele em relação a salário, porque ele tinha acabado de ser contratado pelo Botafogo, já começou a dar problemas e foi emprestado por Bahia. E depois de 2015, que ele já tinha sido ali, já estava naquela reta última chance. Você, como... Hoje, depois de 7 anos, né, daquele último momento, o Jobson já foi preso, já foi acusado de várias coisas e a gente não sabe o que aconteceu com o Jobson e o que acontecerá com ele. Ele é aquele atleta que você vê e lembra das histórias e fala, caraca, esse poderia hoje estar com 35 anos, jogando na Europa, ganhando dinheiro e não teve cabeça. Ter ido à seleção brasileira. Você acha que o Jobson poderia ter? Eu errei com ele no Bahia. No Bahia, o erro foi meu. Porque no Bahia eu cobri algumas coisas. Quais, por exemplo, René? Dele não ir treinar, chegar atrasado e arrumar a desculpa de que tinha ido no posto de saúde para levar e a gente saber que é mentira e todo mundo veio... No Bahia, você, por exemplo, ele tem o André Silva, né, que foi dirigente do Botafogo, ele fala que o Jobson tinha mais problemas com álcool do que com bebida. Você chegou a ter... Álcool, bebida? Álcool ou droga, perdão. Você acha que ele... Você já tinha visto ele chegado em algum momento bêbado no treino? Isso você nunca viu? Não. Ele causou problemas depois de jogos, chegando na concentração, e uma concentração lá do Palmeiras... de brigar com segurança, algumas coisas assim. No Bahia, eu fui e pedindo aos jogadores para ajudar, e o nosso time estava voando. Era Reinaldo, Carlos Alberto, depois que ele saiu, nosso time caiu, porque eu tive que mandar ele embora. Os jogadores não queriam mais, eu fui no quarto dele e disse, levanta, bota a tua roupa, suma daqui que eu não quero te ver mais. Quando eu encontro ele no Botafogo, eu tinha o Paulo Serrano, um coach que eu levei comigo, e disse, Paulo, vamos trabalhar com esse cara, Paulo? Vamos trabalhar? Esse é jogador bom demais. Nós fomos campeões logo da Taça Guanabara, ele jogando barbaridade, bem. O time encaixou perfeitamente. Teve um jogo que nós íamos jogar contra... Barra Mansa e Volta Redonda. Barra Mansa, isso. O Botafogo acabou perdendo esse jogo, se eu não me engano.
E aí empatamos, né? O Bill perdeu um pênalti no final do jogo. E aí o médico me falou... Empatamos isso, foi empate mesmo. Foi empate ou foi o Rezende. Um dos dois, acho que foi Barra Mansa. E o médico me disse, o Jobson não pode ir porque está sentindo uma dor. Tá legal, tá sentindo dor, não vai. Aí deu 15 dias, o médico veio para mim e disse, o Jobson não pode. Aí eu me lembro bem, é o jogo contra o Rezende. O Jobson não pode ir que está sentindo uma dor. Eu digo, dane-se, ele vai. Aí ele foi lá e disse, ele está... Siri na lata lá no vestiário, diz que não vai, trata no hotel e vai jogar. E eu botei ele para jogar, ele fez 2 gols, deu passe pro terceiro, foi um espetáculo, faltando 5 minutos eu tirei ele. Ele ficou alucinado ali, enquanto não saiu o antidoping. Quando saiu o antidoping, ele relaxou. Aliviou. Ele relaxou. No dia seguinte eu chamei e disse assim, tá vendo como é que eu sou teu amigo agora? No Bahia eu não fui teu amigo, agora eu tô sendo teu amigo. Eu te botei numa situação que você ia acabar com a tua carreira, você viu? Só um amigo faz isso. Ele, como assim? Eu digo, o amigo faz coisas pra gente raciocinar, rapaz. Você quer ajuda ou não quer ajuda? Me conta a história. Aí ele falou, professor, o problema é o seguinte, eu bebo 2 copos de cerveja, aí dá um vazio dentro de mim. Eu preciso de mais alguma coisa. Você quer ajuda, cara? Ele disse, quero. Aí eu chamei o Paulo e o Paulo colou nele. E o Jobson estava absolutamente limpo, fazendo jogos maravilhosos. Teve um dia no treinamento em sala, que a gente sempre fazia, ele falou e todo mundo aplaudiu ele. Ele saiu chorando da sala com o Paulo e disse, nunca ninguém me aplaudiu. Ele disse, tá vendo? Você é outra pessoa agora. Aí vem a FIFA... E pune 4 anos. E pune 4 anos. Uma maldade. É um absurdo. Uma maldade. É um absurdo. Poderia obrigá-lo a fazer exame antidoping todo jogo. Paga, bota a mão no bolso dele. Ou pune 2 meses, 3 meses, é uma punição pequena, né? E o advogado que usa drogas, se ele for pego em algum lugar, vai deixar de ser jornalista, artista, treinador, qualquer político, tem qualquer tudo. Todo ele vai parar? Não, vai. Nós temos que reprimir, mas com inteligência. Ele acabaram com a vida dele. E foram justamente nesses 4 anos que a vida do Jobson acabou. Acabou a vida Você tem contato com ele, Renê? Você já conversou? Eu tive quando ele esteve na Portuguesa. Ele me ligou, conversamos um pouco, mas logo depois ele gravou aquele vídeo falando do treinador e foi mandado embora. Aí depois não tive mais contato com ele. É uma pena, né? É uma pena, porque o nosso time é o maior talento desperdiçado que estava voando. Tem um que talvez tão bom como Marcelo Henrique, que jogava no Fluminense. Foi seleção de 87 comigo. Esse também foi nessa mesma balada. Ele entrou e não conseguiu sair. Aquele time do Bahia era também bem assim, muito bom, o time não, e também só que era o time do Camburão, né? Você tinha lá. Não deram zero de problema. Carlos Alberto não deu problema, Reinaldo. Zero de problema. Carlos Alberto é um jogador extremamente inteligente. Eu acho que é um jogador que poderia ter chegado muito mais longe do que chegou. Muito mais. Ele é muito inteligente, ele é acima da média de inteligência, posso dizer isso. Uma força absurda. Só tinha um problema. Eu acho que ele somatizava muitos problemas. Quando tinha problema na família dele, ele ficava muito não conseguia caído. Desligar. Ele não desligava, ficava caído. Mas nunca tive problema com ele, trabalhei com ele. O cara, pra mim, era excelente. Os papos com ele eram muito bons. É o jogador que tem mais resenha. O cara é fantástico. Sempre gostei muito. Renê, você teve um problema na sua saída do Botafogo, que até hoje você não sabe porque foi demitido. E eu vou tentar fazer uma contextualização com aquele assunto inicial em relação ao Luiz Castro. O Castro não teve bons resultados e o desempenho do Botafogo agora começa a melhorar, né? O Botafogo teve uma época de um desempenho bem baixo que chegou até mesmo a entrar na zona de rebaixamento, oscilava e tudo bem. E parte da torcida pedia a demissão do Luiz Castro. E hoje nós estamos tendo SAFs no futebol brasileiro. O Botafogo foi a segunda, o Cruzeiro a primeira, Bahia está quase certo com o City, você teve o Vasco agora com a 7-7, mas ainda esses 2 times eu coloco que ainda não tem a mão ainda dos donos, porque é um projeto mais visando 2023. O John Textor, que é o dono do Botafogo, não demitiu.
Não, é o meu técnico, vou segurar, meu técnico, o projeto é dele, coisa e tal, babá. O Botafogo já começa a mostrar alguns pontos que você defende muito, que é a organização, de ter contratado um profissional que vai gerir, enquadrar a filosofia de jogo do profissional, sub-23, sub-20, sub-17, sub-15, futebol feminino, para o Botafogo jogar em todas as categorias iguais. Você vê aquilo que aconteceu com você em 2015, que líder da Série B, cumprindo o objetivo, e o objetivo do John Textor nesse ano, desde a sua primeira entrevista, foi: Botafogo tem que ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Não importa como, vai ter que ficar na Série A do Campeonato Brasileiro. Você enxerga que a SAF veio para as SAFs, no caso, elas vieram para salvar o futebol brasileiro do amadorismo dos dirigentes que vão na pressão da torcida, que vem aquela pressão de tem que demitir, vão e demitem, porque o futebol brasileiro está indo para aquele caminho de nunca um técnico conseguir entregar um trabalho? Eu não sou contra as SAFs, de jeito nenhum. Alguns dizem assim, mas a SAF pode falir. Os clubes estavam falidos. O Botafogo não tinha... Os clubes não podem, não. Os clubes estavam falidos. Salários atrasados? Só não fecha porque são entidades associativas e tal. E eu acho que a SAF... Agora, tem que ser muito bem trabalhada, com muita calma, saber o que eu estou dando para o camarada, né? Então, o Botafogo, não sei onde é que está a verdade nisso, mas me parece que o estádio Newton Santos, que não é do Botafogo, foi dado como garantia no empréstimo. Não sei se é verdade, não é verdade. Não é verdade. Então, ótimo. Fico feliz em que isso não seja o Newton Santos é da Companhia Botafogo e ele foi cedido à SAF para a utilização. Então, ótimo. Tem até um acordo que está tentando acontecer nas internas. Para abaixar o campo. Não, de passar a cessão do Newton Santos, da SAF, da Botafogo, Companhia Botafogo, que é detentora do Newton Santos, é nem o BFR que é o detentor do Newton Santos, é a Companhia Botafogo até 2052. E tentar passar essa cessão para a SAF Botafogo. Aí sim vai poder fazer as obras, aquela situação toda. Legal. Então eu acho importante isso. Aquelas viagens que eu disse que a cada 7 anos eu faço, uma delas foi em 91. Eu fui Itália, fui Alemanha, fui Espanha. E na Itália eu estava na Sampdoria, onde jogava o Ricardo Rocha, jogava o Toninho Cerezo, o Ricardo Rocha estava no Real Madrid. Jogava o Toninho Cerezo e jogava o Silas. E naquela época eles estavam mal no campeonato italiano e a torcida fazendo uma pressão. O dono do time falou assim: não quero saber de vocês, torcida, não preciso de vocês. Meu treinador é esse, era um iugoslavo, ele não vai sair. Ele simplesmente foi vice-campeão da Champions League, que naquela época não era Champions League, era o UEFA ainda, Cup. Copa dos Campeões, né? Que era. Foi vice-campeão. Então, por quê? Porque deu tempo para ele. Eu na Jamaica me deu tempo e eu fiz o meu trabalho. Na Portuguesa, eu saí do Mesquita, fui para a Portuguesa com 33 anos, os 3 primeiros jogos eu perdi. Todo mundo queria que eu fosse mandado embora. O presidente virou e disse assim: você só sai daqui para a seleção brasileira. O Oswaldo Teixeira Duarte. No Catar, em 89, quando eu fui para o Catar, o primeiro turno, nós acabamos em último lugar. Último lugar. O Sheik me chamou para uma reunião, avisei minha comissão técnica: prepara que nós vamos ser mandados embora. Eu cheguei lá e disse assim: o que está acontecendo com o nosso time? Eu digo: esse time subiu da 2ª divisão, está numa fase de adaptação agora da 1ª divisão. Você acha que o time vai melhorar? Eu disse: muito, tenho certeza. Nós ganhamos o 2º turno todo, fomos campeões. Fomos campeões. Então, o que acontece? É preciso que você dê um tempo para o treinador trabalhar. Você é contra a demissão de treinador? Não. Perdeu o vestiário? Tchau. Perdeu o vestiário? Tchau. Isso é importante, o dirigente está lá no dia a dia. Ele tem que saber o que todo grupo pensa do treinador. Porque não adianta eu ser um treinador maravilhoso, com ideias fantásticas, quem vai executar não compra as minhas ideias. Então não adianta eu estar ali. Então eu não sou contra a demissão de treinador. Eu sou contra a demissão de treinador por causa de resultados imediatos. Você vê um treinador ser demitido com
O Lisca foi demitido com 5 jogos. 5 jogos. 5 Mas jogos. ao mesmo tempo, pede demissão. Mas essa incoerência do técnico, assim, o que você acha também, Renê? É do técnico que fala assim, não me dão tempo para trabalhar. Mas aí chega uma outra proposta, sai. Aí chega uma outra proposta, sai de novo. Você também acha que é um pouco incoerente? Eu fico muito à vontade, porque eu nunca larguei um clube para sair para o outro. Faria isso de novo? Não sei. Não sei. Porque em algumas vezes eu fui mandado embora e me doeu muito e não fechou o ciclo. Por exemplo, o Botafogo não fechou meu ciclo ainda. Você tem uma mágoa do ex-presidente? Não é mágoa. Eu gostaria de saber por que eu fui mandado embora. Mas quem te mandou embora? Ele ou o Antônio Lopes? Ele no telefone. Mas o Antônio Lopes, que nunca falou nada contigo? Nada, absolutamente nada. Então, Portugal eu fui mandado embora. Eu estava em 3º lugar no campeonato português e fui mandado embora. 10 anos depois, o presidente, Pimenta Machado, ligou para mim e disse, olha, eu queria te pedir desculpas. Isso está atravessado aqui, eu era muito novo, pô, bobagem, o cara fez a minha cabeça disso, daquilo. Digo, presidente, muito obrigado. Muito obrigado. Só fechou o ciclo para mim. Agora eu estou tranquilo. Não tem problema. Então, eu não fechei. Porque nós tínhamos sido... Eu, quando assumi o Botafogo, eu tinha que ficar entre os 4, porque no ano anterior o Botafogo tinha ficado em 8º, se eu não me engano. Ficar entre os 4. E subir. Essa era as duas coisas que eu tinha que fazer. As duas coisas. Nós fomos vice-campeões da Taça Guanabara, vice-campeão carioca. Campeão da Taça Guanabara. Campeão da Taça Guanabara. Você tinha falado vice, né? Não, campeão da Taça Guanabara, vice-campeão carioca, e nós já estávamos, se eu não me engano, na 14ª rodada, há 8 rodadas, liderando o campeonato. E aí saímos no último minuto. Se você lembra, o Pimpão tem a bola, o Sassá está do lado dele, está saindo o Muralha, bastava rolar aquela bola para o Sassá, ele fazer o gol, acabou o jogo. O Pimpão tentou, o Muralha pegou, deu longo, o jogador deu uma casquinha, cruzou e o Marcão fez o gol ali. E a época cai em você e o Mantuano, se eu não me engano, né? O Mantuano tinha caído antes. Foi depois. Não, o Mantuano teve problema na época, depois do jogo, com o técnico, né? Com o Argel. Houve uma briga generalizada. Mas ele estava lá ainda. Tava lá ainda. O problema do Argel foi aquele pênalti do Bill, em que o Mantuano entrou no vestiário e começou a falar um monte de coisa. E aí, vestiário... Quem manda é o treinador. E foi no jogo do Jobson. Esse pênalti foi no jogo do Jobson. E eu tive que ser duro com ele. Mas não acredito que tenha sido por causa disso. Que teve muita coisa aconteceu depois disso. Tipo, fomos campeões. É a maior mágoa que você tem na carreira, essa saída do Botafogo? Ou uma das maiores mágoas? Uma das. Inclusive, eu saí tão chateado que eu fiz uma coisa que eu me arrependo muito de ter feito. 72 foi o início que eu comecei a dirigir clubes, né? 72. Então são 50 anos, né? 50 anos. Quando você ouviu que eu tive problema de justiça com o clube? Não. Até coloquei, porque o clube disse para mim, a Portuguesa, nós não temos como te pagar, entra na justiça e nós vamos te pagar. Maravilha, tá. Botafogo eu fiquei, porque nós tínhamos um acordo e eu estava cumprindo o que queriam, ficar entre os 4 e a Série A, né? E aí o meu advogado disse assim, o que você quer? Eu digo, eu quero o meu prêmio. Eu sou campeão, eu tenho o título, eu quero o meu prêmio, eu tinha um prêmio estabelecido. Ele disse, não adianta que não vão te dar. Vamos fazer o seguinte, vamos colocar um monte de coisas, a justiça não vai dar algumas coisas, mas talvez dê algumas. E aí eu caí na bobagem de concordar com ele e colocar a hora extra, que é um descalabro fazer isso. Hoje, adicional noturno também? Adicional, ele colocou um monte de coisas para chegar, que acabou não chegando ao valor do prêmio, porque o juiz foi cortando tudo, porque era descabido. E isso eu me arrependo. Tenho essa marca comigo que não deveria ter feito. Você nunca mais encontrou com o Carlos Eduardo depois disso? Não. Liguei para ele uma vez porque a esposa estava doente
E eu liguei para ele, porque a mesma doença que a esposa dele teve, a minha teve também antes, a minha ficou curada, e eu liguei para ele, desejando, pedindo que Deus abençoasse, que desse tudo certo. Parece que deu tudo certo. Foi a única vez. Nunca mais encontrei, nunca mais falamos. René, 2008 no Fluminense. Você chega para salvar... Foi mágico. O time era muito bom, né? Muito bom. Olha, eu digo para você que talvez tenha sido o melhor time que eu dirigi foi aquele, 2008. Aquilo ali, o que aconteceu no Campeonato Brasileiro foi emocional por não terem conquistado pelo Fluminense não ter conquistado a Libertadores? Você acha que o Fluminense tinha muita certeza, né? Tanto que o Renato usou aquela frase, né? Vamos ganhar a Libertadores e vamos brincar no Brasileiro. No Brasileiro. E aí tem aquela derrota com os pênaltis. O Fluminense, Thiago Neves faz 3 gols e perde o pênalti. É campeão e perde o pênalti. Então aquilo abateu muito. Sai o Renato, entra o Cuca. Engraçado. Todo mundo fala do outro ano do Cuca. Ninguém lembra 2008 desse do Cuca. ano, porque eu substituí o Cuca. Em 2008, sai o Renato, entra o Cuca, não deu certo, e eu fui contratado. E eu fui contratado Você foi contratado ainda pensando em salvar o Fluminense ou falaram com você, René, se não der, você começa o ano que vem? Não, eu fui contratado porque não acreditavam mais. Aí já estavam planejando 2009 na Série B? Já estavam pensando, menos o Branco. O Branco não. O Branco, quando falou comigo, disse, não, nosso time é muito bom, E eu, numa reunião com dirigentes, ele, porque a gente tem que, não dá, não sei o quê. Eu disse, olha, desculpe, mas esse time é muito bom. Esse time é muito bom e ele vai sim. E aí, nós tínhamos 10 jogos, precisávamos ganhar 6. Nós ganhamos os 6 e empatamos 2, perdemos 2. Então foi bem legal aquela campanha. Mas era um time fantástico. Thiago Silva, Conca. né? Thiago Silva, Conca. Washington. Leandro Amaral estava ainda, né? Não. Já tinha Leandro saído? Amaral foi no outro ano. Foi 2007. No outro ano. Aí veio o Bolt, né? O Michael Bolt. Muito bom. Nossa. Bolt. Ele, o Tartar, na época, jogando muito também. E o Conca que desequilibrava. Foi um milagre? Né? Não, ou foi trabalho pela bastante? Qualidade. Não, aquele time, eu costumo dizer o seguinte, aquele time era não atrapalhar aquele time. Tem técnico que atrapalha? Atrapalha, claro que tem, O cara quer mudar tudo. O que eu fiz? Eu cheguei no Fluminense e eu disse, me dá a lista dos jogos aqui. Os jogos que ganhamos, os jogos que empatamos, os jogos que perdemos. Aí eu fui ver Fabinho, soldado. Ganhou, Fabinho estava jogando, empatou, Fabinho perdeu. Às vezes estava, normalmente não estava. Eu, esse cara é meu titular. E todo mundo tinha um preconceito. O Fabinho que está no Flamengo hoje, né? O Fabinho soldado, o cara E todo mundo tinha um preconceito, e normalmente vão em cima do cabeça de área. Né? O volante sofre, né? Sofre. E eu disse, não, soldado, você é meu comandante aqui, cara, eu quero você. E aí entrou, começou a jogar muito. E o time não compliquei em nada naquele time. O Washington, eu cheguei, ele já não fazia gol, se não me engano, há 7 jogos, e queria treinar. Eu digo, não, para. Você vai treinar menos. Vamos diminuir a tua intensidade. Vamos fazer o treino que tem que fazer, você não vai treinar depois. Quer jogar uma bolinha ali? Joga uma bolinha. Os outros eu vou treinar, você não. Eu quero que você tire essa ansiedade de você. Agora, o time vai trabalhar para você. E combinei com todo mundo trabalhar. Ele foi o artilheiro do campeonato. Foi ele, o Keirson e mais um. Foram 3 artilheiros naquele ano e o Washington foi. Só no primeiro jogo ele fez 3 gols. Né? Já tirou 3 toda gols. A zica. E eu tenho uma história muito legal. Foi o segundo jogo contra o Vitória da Bahia, né? E uma falta quase no grande círculo. E o Thiago Silva começou a se afastar. E eu digo, esse maluco vai chutar essa bola, dali. E aí, Thiago, faz a trabalhada. Que golaço, Thiago! E isso aparece, se você puser o jogo, aparece lá, foi 2-2. E aquele jogo foi o jogo, nós tivemos 2 pênaltis a favor e não foi dado. Mas absurdos os 2 pênaltis. Era para ter ganho, né? Quando você treinou o Thiago Silva lá atrás, você já esperava que ele fosse virar o Thiago Silva que ele é hoje? Já, O Thiago era incrível, cara. Incrível.
Thiago, ele cobria dele, cobria de todo mundo lá, uma rapidez, uma velocidade, um cara bom. Na época a esposa estava grávida, a gente ficou muito legal, porque eu peguei a Renata Faro, né? E esse cuidado a gente tem com a família. Eu costumo dizer que se você não cuidar da família, dificilmente você vai ter um jogador contigo. Exatamente. A família é o principal, né? Cuide da família. E aí, quando nasceu, agora não me lembro se foi menino ou menina, nós mandamos cesta de flores, mandamos um brinquedinho, a Renata Faro providenciou tudo e eles ficaram muito felizes. E é um cara que tem 38, 39 anos, eu acho que tem lenha para queimar mais uns 2, 3 tranquilamente. Impressionante. E a qualidade do passe dele, né? Ele e o Marquinhos jogando juntos, é impressionante. E não é uma zaga alta, né? Não, todo mundo fala, tem zagueiro, tem que ter 1,90 m. Thiago Silva deve ter 1,86 m. Tanto que contra a Sérvia a gente vai sofrer um pouquinho. Vai. Nós tomamos um gol e a Sérvia são jogadores mais altos e a gente vai sofrer um pouquinho. O negócio é não deixar cruzar. Essas críticas que ele sofre devido a ter chorado em 2014, antes dos pênaltis contra o Chile, falha em momento decisivo, como que você vê isso? Da mão, né? Da mão. Não vejo isso como sendo uma coisa determinante, né? Mas você acha que a imprensa pega muito no pé do Thiago Silva? Vai pegar sempre, pô. Ele era o capitão, né? Naquela lá época, aquele choro dele tinha que ser no vestiário. Já peguei vários jogadores chorando copiosamente por ganhar e às vezes por perder. Por fazer um gol ou por não fazer o gol. Várias vezes. Vai pro vestiário, faz lá no vestiário. né? Sai correndo. Isso, sai correndo, vai pro vestiário. E ali ficou público, entendeu? Esse foi o problema dele. De chorar, porra, todo mundo chora pra cacete. Todo mundo chora, pô. Choro vendo. Segunda passou um filme na Globo lá, 5 Passos. Pô, chorei vendo o filme lá. Pô. Esse dia eu vi um muito bom, Milagre da Fé. Excepcional. Esse eu não vi, não. 3 meninos que num rio congelado, eles começam a andar lá e afundam. Muito bom. O moleque é retirado 15 minutos depois e ele fica 45 minutos sem pulsação. Caramba. E a mãe vem, não quero contar mais. Não, vou ver. Ver. Você viu onde? Qual Milagre plataforma? Da Fé. E não sei, foi minha mulher. Eu quero a dica depois. Netflix, eu vou perguntar. Renê, pra gente chegar aqui na reta final, existe um boato, eu quero saber você como técnico, se você participava, que tinha ou tem um grupo no WhatsApp com vários técnicos brasileiros e existia um hate muito grande com os técnicos estrangeiros. Você já andou o mundo trabalhando, já falou aqui Jamaica, Catar, Trinidad e Tobago, entre outros países. Você acha que existe da classe uma torcida contra os técnicos estrangeiros que chegam aqui no Brasil? E existe esse grupo no WhatsApp mesmo? Eu sei que quando eu elogiei o Jorge Jesus, antes dele vir, né? E elogiei e dizendo que faria muito bem ao Flamengo e principalmente ao futebol brasileiro. E fez. Sim, claro. Esse tipo de marcação que a gente vê fazendo agora foi tudo trazido. Trouxe de novo futebol ofensivo pro Brasil, exatamente, né? Exatamente isso. E o seguinte, está 1-0, continua. 2-0, 3-0, 4-0. O gol é o orgasmo do futebol, né? Exatamente. Então, se disser para você que vai ser 0-0 o jogo, tu vai lá? Não. Vai. É igual ter uma relação e não ter orgasmo. Exatamente. Não tem graça. Exatamente. Não tem graça isso. Então, e eu soube que esse grupo, se existe ou não existe... Te cancelou. Eu nunca participei desse grupo. Não, te cancelaram dentro do grupo. Sei lá, só sei que alguém ligou para mim e disse, pô, o pessoal tá sentando o pau em você. Eu digo, gente... Eu só falei a verdade. Eu conheço, sei que é bom e vai ser bom pra gente. Paciência. Não tem. Se é um grupo, se foi algum comentário, eu não sei te dizer. Eu só sei que eu não faço parte disso porque eu acho isso uma bobagem sem tamanho, né? Mas você acha que existe uma torcida contra de alguns aqui no Brasil? Sem citar nomes, claro. Eu vejo alguns comentários, às vezes, esvolados, que eu também faço, né? Por exemplo, eu acho o Abel Ferreira belíssimo de um treinador. Agora, 0 no comportamento dele à beirada do campo. 0 para mim. Os jogadores do Palmeiras têm recebido muitos cartões vermelhos.
Mas o treinador recebeu muito mais do que eles. Então como é que eu vou dizer para ele, meu filho, coração quente, cabeça fria, como é que eu vou dizer para ele? Você acha que ele é muito passional na beira de campo? Então eu não gosto desse comportamento. Agora, gosto dos conceitos dele, como trabalhar a vida, como trabalhar tudo isso, né? A maneira de jogo dele? Ele modificou, ele chegou aqui, eu acho que ele fez muito parecido quando eu cheguei no Coritiba. Eu gosto do jogo ofensivo, né? Em 2007 eu fui campeão brasileiro na Série B e o Muricy foi campeão brasileiro na Série A. E aí nós fizemos um programa especial com o Luiz Roberto na Sport TV, e o Luiz assim, e aí, Renê, o que você tem a falar disso? Eu digo, eu só tenho a lamentar. Aí ele, como assim? Porque nós, a Coritiba e o São Paulo, não somos o ataque mais positivo. Nós dois temos a defesa menos vazada. Porque eu, quando cheguei, o Coritiba já estava de segundo ano na segunda divisão e tinha que passar para a primeira. Então eu disse, não vai dar para jogar o futebol que eu gosto. Eu não vou soltar esse time. Eu vou, meu filho, segura aqui, eu não vou tomar gol, vou lá, faço um gol e eu tenho que classificar esse time. Senão acabava o Coritiba naquela época. O Coritiba ia acabar. Então eu tive que me adaptar. Eu acredito que o Abel tenha feito mais ou menos isso no início. Deixa eu segurar, ver se eu tenho resultados. Os resultados vieram. Tanto que agora ele tem um time, ele tem o ataque mais positivo. Eu acho que ele sabe montar o time de acordo com o adversário. Ele tem o ataque mais positivo e a defesa menos vazada. Não, Ele tem o time que menos perdeu, o time que mais venceu. Isso tudo denota o quê? Não é só a qualidade dos jogadores, tem uma ideia por trás disso tudo. Então, há que se elogiar fazendo isso. Não, e tem um detalhe também, que eu acho que, por exemplo, quando ele pega um Flamengo, que é um time que tem mais qualidade técnica que o Palmeiras, ele tem a humildade de baixar as linhas, jogar numa transição, fortalecer a defesa e jogar na transição. Eu acho que o técnico, ele tem que ter, igual você falou mesmo, né, a sua característica de jogo, um time ofensivo. Porém, quando você pega um time mais fraco, vou dar um passinho para trás aqui, porque é tentar, de repente, achar um gol ali numa bola parada, numa transição, que dá para ganhar uma partida. Eu acho que você não pode ter só uma coisa para fazer, né? O que eu vi? Eu passei agora uma semana com o Fernando Diniz lá, vendo os treinamentos dele, né? O que tem no treinamento do Fernando Diniz? Não tem nada de excepcional. Agora, tem uma intensidade e uma quantidade de informações em que o atleta sabe o que tem para fazer com a bola e sem a bola o tempo todo. Isso tira aquele outro preconceito que existe, que o jogador brasileiro não entende tática. Esquece isso. O jogador é muito inteligente. O pessoal confunde formação acadêmica com inteligência de jogo, aquilo que faz. Você pega os grandes caras da música, da literatura, da pintura. Que inteligência acadêmica eles tinham, mas para aquela arte dele... A inteligência empírica, né, que é a principal. É a inteligência necessária para fazer aquilo, entendeu? Ele tem, o jogador brasileiro tem, e citei o caso do Renato com os jogadores do Flamengo, né? E os jogadores, a cada dia que passa, eles estão mais sedentos dessas informações para que eles saibam o que fazer com a bola e sem a bola. Esse é o fundamental. Renê, penúltima pergunta. Cuca, campeão brasileiro, sai, tem um período sabático, né, vamos colocar assim, volta pro Galo. Por que às vezes acontece isso? Não é a primeira vez, né, que um técnico sai, fica um tempo fora, volta e não consegue resultados. Perde aquele vestiário que você tinha ali que estava funcionando bem, a sinergia, e quando você volta já não é a mesma coisa, os jogadores pegaram um pouquinho do outro técnico e não conseguem fazer funcionar. Você acha que o Atlético do Cuca não está dando certo por causa disso? Uma coisa é eu trabalhar com você e aquilo que eu gosto de dizer assim, me mostra teu passaporte. Que carimbos você tem no teu passaporte? Campeão brasileiro, Libertadores, babá. Outra coisa, tem isso tudo. É um jeito de trabalhar, porra. Eu tenho que trabalhar no teu emocional, o teu mental de uma forma. Agora eu pego, não tem nada, e diz assim, porra, cara, vamos ser campeão da Taça Guanabara, você nunca foi. Vamos ser campeão, teu olhinho brilha.
Entendeu? Você vai lá Olhar dentro. de tigre, né? Do Rock 3. Você vai lá dentro da alma dele, toca o gerador interno de energia dele. A cada vez que você fala nisso, ele é isso, é isso. Agora, ele já ganhou tudo. Como é que você trabalha isso? Então, de repente, a gente tem que ter esse cuidado de saber o seguinte: esse grupo, eu já conheço o grupo. Não conheço mais esse grupo. Esse grupo é o grupo que foi campeão, muito bem, passou na mão de outro treinador, isso é um outro grupo. Eu não estou dizendo... você tem que ter esse cuidado, entendeu? A minha vida toda, eu, por exemplo, saí do Botafogo e fui para o Figueirense. Por que não deu certo? Porque eu errei. Eu achei que estava dirigindo o Botafogo. E o Botafogo eu pensei no início, eu montei o time todo, eu escolhi os jogadores, eu trabalhei com o Jefferson para ele ficar e ele ter um relacionamento bom. O Pimpão foi trazido, todo mundo, Tony Bastos, todo mundo que foi trazido estava na minha cabeça o que eu queria. Quando eu chego no Figueirense, eu achei que eu podia trabalhar lá da mesma forma que eu estava trabalhando, porque deu certo. Não é a mesma coisa, é outra história. Você tem que saber... Estou chegando aqui, né? Tem um ditado que eu aprendi muito cedo no Vasco, em 86. Esse cara era fantástico. Ele diz assim: pato novo não dá mergulho fundo. Então, quando você chega, não é o que você quer, é o que fez o Dorival. Todo mundo bateu no Dorival, botou o Diego Alves para jogar, botou o outro, Vem cá, meu filho, junta aqui. Abraça todo mundo. Vamos embora. Agora vamos depurando, vamos fazendo o que é melhor para o grupo, como é que o grupo trabalha. Você mostra respeito ao grupo e aí é outro grupo, cara. Entendeu? Renê, você lembrou de um fato. Como que você fez pro Jefferson ficar no Botafogo ali? Isso foi uma história muito legal, porque o presidente me dizia: nós não temos dinheiro para ficar o Jefferson. Eu disse: o problema não é ter dinheiro ou não ter dinheiro. O problema é que nós não fizemos uma proposta para ele e agora o empresário dele está dizendo que o Jefferson vai sair porque o Botafogo não quer ele. Não fez uma proposta. Mas como é que eu posso fazer uma proposta? Eu não tenho dinheiro. Eu digo: faça uma proposta indecente. Como assim? Eu digo: põe qualquer coisa. Vai pagar lá 100 mil para ele e mande a proposta. E fizemos na hora, na sala, era fax, né? Mandamos o fax para o camarada, e aí eu liguei para ele, disse: olha, a proposta está aí. Disse: mas isso é uma proposta indecente. Eu disse: mas é uma proposta. Temos uma proposta. Você agora tem uma proposta. Agora você vai ter que dizer assim: o Jefferson não aceitou a proposta do Botafogo. Tá legal. Tudo bem, mas tem uma proposta. Aí ele foi ao Botafogo e o Jefferson, botafoguense, querendo ficar, fez o acerto. Nem sei qual foi o acerto, porque aí eu não participei. Uhum. Aí foi o empresário junto com a direção e o Jefferson. E eu sabia, a hora que o Jefferson ficou, eu disse: agora qualquer um vem. Ele era da seleção brasileira naquela época. Não, ele era fantástico, fantástico. Além de ser o goleiro que ele era. Foi o melhor goleiro que você trabalhou? Tafarel para mim foi o Pelé dos goleiros. Impressionante, Tafarel. Trabalhei em 87 com ele na seleção brasileira, que foi a Toulon. Era demais ele, era demais, cara, era demais. E era baixo, né, Tafarel? Impressionante. Era jogador de voleibol. O Tafarel, ele não fazia defesa difícil, né? Não. Mas o Jefferson, no vestiário, ele foi muito importante? Muito, claro. Tinha uma voz, um poder, um comando danado. Como o Arão foi importante também. Chato pra cacete o Arão, mas foi importante no vestiário. Como o Bill também foi importante. O time sentiu a saída do Bill, né? Bom, depois você não tava mais, né? Quando chega o Navarro. Mas a saída do Bill fez uma falta ali pra você, né? O Bill foi o... Mas eu acho que foi só um jogo, cara. Que jogou o Luiz Henrique, né? Jogou você que lançou o Luiz Henrique. Eu joguei o Luiz Henrique. Hoje em dia eu faço mentoria com ele tá no Japão. O que aconteceu com o Luiz Henrique? Ali foi um problema de você desequilibrar. Foi uma pena não estar ali, porque eu tinha bastante acesso para ele, comecei a ter acesso. Era explicar para ele o que é a vida, né? A vida tem que ter calma, é um processo. O problema do brasileiro é que você bota a semente ali, no dia seguinte já quer colher o fruto. Calma, você tem que regar, esperar ter sol, mudar as estações, para depois você tirar o fruto. E aí você acaba tirando o fruto, não está maduro. Foi aquela situação da família, achando que ele era um provedor muito cedo e...
Pode ser isso também, pode ser isso. Sassá era um problema pro René? Zero de problema. Depois que ele virou? Rapaz, o Sassá era da igreja, o Sassá não dava problema nenhum. O Sassá, junto com o Paulo Serrano, o coach, fez um planejamento de seguro a longo, previdência. Alguma coisa, uma previdência. Pô, cara seríssimo. Quando ele foi pro Cruzeiro, eu mandei mensagens para ele mandou fotos para mim e tal. Aquela com dinheiro não, né? Aí, cara, de repente, o Sassá... Esses dias eu vi o Gatito. O do Gatito grupo falando, você é do grupo... Não é do grupo, da luz ou da luz ou das trevas? Não, eu sou da luz, então não tá no meu grupo. Naquela época o Sassá era do grupo da luz ainda, né? Renê, para encerrar, planejamento da sua carreira, você tem trabalhado com mentoria, empresário, tenho aqui no Rio um excelente restaurante de comida de camarão. Frutos do mar, eu tenho que ir lá comer, até hoje eu nunca fui lá no teu camarão. Eu tenho que melhorar, eu descobri que eu tô com diabetes, então tem que dar uma... baixar um pouquinho a bola, daqui a pouco eu posso dar uma exageradinha, eu vou lá comer o camarão contigo. Ordens. Mas como que você está planejando a sua carreira? Você saiu agora, recentemente, do Curitiba, fez ali um trabalho que não era de técnico, trabalhava... Head esportivo. E agora, o que você planeja? Volta como técnico, volta como head esportivo? Ou vai dar uma sossegada, agora vai voltar a ser comentarista? O que você está pensando? Cara, eu me aguçou muito essa questão de treinador agora, né? Eu fiquei muito... Tinha dias que eu tava louco, né? Pra treinar o time. Louco. Aquele treinamento aqui cabia bem, aquele ali, fazer um direcionamento ali, um trabalho individual. Não sei, vamos dar uma pensadinha aí. Mas já tem propostas? Que vai acontecer. Não, ainda não. Apareceu uma de fora. De fora era bem longinho. Mas era a seleção do Iraque. É uma boa, hein? Seleção do Iraque. Alguém brincou disso, é passagem só de ida. Não, mas não era ruim, não. Não era ruim, não. Era um projeto visando a Copa de 26. Já vendo. Porque o Iraque, cara, era a melhor qualidade técnica daquela região, Golfo ali. Inclusive ganhando do Irã, ganhando de todo mundo. Aí depois da guerra, eu trabalhei com alguns jogadores iraquianos no mundo árabe. Eu trabalhei em 3 clubes no Catar. Eu pensaria, Renê, fogo é deixar a família longe, mas, pegar uma copinha do mundo de 2026 com 48 seleções, de repente... agora vai ficar mais fácil, né? Fica mais fácil. Eu pensaria com carinho. A próxima é México... México, Canadá e Estados Unidos. Ainda vai ter mais possibilidade para Jamaica. Exato. Se a Jamaica te chamar de novo, dá para conversar lá. Jamaica, no mínimo, aquela região vão ser 5, no mínimo. Se te chamarem de novo para Jamaica, você iria? Se te chamassem? Pode ser. Mas já houve uma ligação? Não, tinha o antigo secretário-geral, ele saiu e ele tinha planos de voltar como presidente numa determinada época. E ele me falou, se eu voltar, quando voltar, eu quero você. Vamos ver o que eu vou estar fazendo, como é que vai estar a minha vida. Tem mais qualidade técnica do que tinha? Tem. Eu não tinha nenhum jogador jogando fora do país. Agora você tem Premier League, Bundesliga, Dutch League, tem um monte de gente, tudo quanto é lugar, nos Estados Unidos. Muita gente. E você foi o único técnico da história da Jamaica que venceu uma partida de Copa do Mundo, né? Venceu o Japão do Zico, né? Não era o Zico, não, era o japonês. O Zico em 2006, foi depois. Foi 2006, isso mesmo. Foi depois. E aí foi muito legal. A Copa do Mundo é fantástico. Copa do Mundo é fantástico. E nós, um país que não tinha futebol profissional, acabar a Copa do Mundo em 22º lugar, excelente. Tendo feito 3 gols, tendo um jogador feito 2 gols. Dava para ter ganho da Croácia no primeiro jogo. Dava. Esse era o meu chave. Argentina, eu nem pensava, eu sabia que, não dava.
Batistuta, era um time. Foi 5x0, foi 5x0. 5x0. Aquele já sabia que tinha ganhado da Croácia. Acabou o primeiro tempo 1x1. Depois meu goleiro, que era um ótimo goleiro, no último jogo até não coloquei ele. Ele tomou 2 gols. Contra a Croácia. Esse peso de Copa do Mundo, né? Só que a Croácia foi a terceira colocada, né? Não perdeu para qualquer um. E a Argentina caiu no último lance praticamente para a Holanda. Para Inglaterra? Não, para a Holanda, que tem um lançamento do Frank de Boer. O Bergkamp domina a bola já cortando. Eles ganharam. Tem até uma jogada ensaiada de falta contra a Inglaterra fantástica que a Argentina faz o gol. A Argentina Eles ganharam nos pênaltis da Argentina. Isso. E pegam da Inglaterra. Da Inglaterra. Aí pegam a Holanda no último lance. O Frank de Boer dá um lançamento de 50 metros. Nas quartas, né? Nas quartas, aí o Bergkamp domina, driblando já e bate de 3 dedos e elimina a Argentina. A gente pega a Holanda na semi. Na semi. Renê, gostou? Muito bom. Papo... Muito bom, papo tranquilo. Dá pra ficar aqui mais resenha umas 3 mesmo. horas. Resenha mesmo. Futebol, esse é o intuito do canal. Futebol é fantástico, né, cara? A gente tem história, muita história pra contar e faltou muita coisa pra falar aqui, né? Vamos marcar uma segunda resenha, uma terceira resenha, porque é muito legal. Bom conversar. Espero que vocês estejam com o mesmo sentimento que eu estou aqui. Leve um papo com várias histórias, com várias resenhas. Se vocês curtiram, eu tenho certeza que curtiram, vão deixar o like, vão se inscrever no canal. Renê Simões, suas redes sociais. Renê Simões Oficial, Instagram. Sigam as redes do Renê. Renê tá sempre lá comentando sobre futebol, tá sempre falando sobre futebol. Tem outras resenhas bem bacanas aqui no canal. Semana que vem tem mais resenhas, tem convidados bem interessantes aqui pra gente conversar. Inscrevam-se porque vocês vão curtir bastante esse canal que tá bem no começo, mas quando chegar a 100ª resenha vou seguir os conselhos do Renê, colocarei uma peruca e vou raspar a barba. Beijo, tchau, tchau, fiquem com Deus e fui! Valeu!